Bem, agora sim eu estou gravando. Então, hoje a gente tem a última aula, para quem já está na quinta aula, né? E a gente vai fazer a avaliação final. A avaliação final vocês têm que fazer ainda hoje, tá? As outras atividades eu sempre deixava um tempão, praticamente uma semana para vocês poderem fazer. A atividade final vai ter que ser feita hoje, porque é uma nota que eu tenho que lançar no sistema amanhã pela manhã. Então, vocês têm que fazer ainda hoje, tá? Tranquilo? O assunto de hoje é um assunto que também não vai estar no módulo de vocês, tá? Mas é um assunto que eu acho relevante, principalmente porque vocês usam com frequência redes sociais, mídias sociais, e saber como elas podem influenciar a gente. E como eu posso saber o jeito que ela está me influenciando, eu acho interessante, acho importante. Então, hoje a gente vai falar sobre algoritmos, tá? Hoje a gente vai falar sobre algoritmos, como é que ele funciona mais ou menos, como é que ele organiza ali as coisas que eu recebo, tá? Acho bem interessante. É algo legal para a gente discutir aqui também, tá? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre algoritmos e mídias sociais. Eu vou dar um foco aqui maior no Facebook e no Insta, que é do mesmo dono, né? Então, eu vou dar um foco maior nesses, mas a gente pode dialogar ao longo do percurso sobre outras plataformas, como sobre o Twitter, sobre o Discord, outras plataformas que talvez vocês também usem, tá? Não tem problema, não. Beleza? O que é que a gente vai ver hoje? Primeiro, o que são algoritmos, né? O que é esse tal de algoritmo que muita gente repete, muita gente diz que tem muita força, né? Depois a gente vai ver como funcionam os algoritmos, como é que eles se organizam e depois a gente vai ver também a justificativa das empresas para usarem algoritmos. Como tudo na vida vai ter um lado positivo, que para a gente é interessante, mas também vai ter um lado um pouco negativo, tá? Então a gente vai debater também um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai saber como é que o Facebook e o Insta, ele organiza o que é que aparece para você. E como é que você pode usar isso a seu favor também. Tá? Bem, primeira coisa, né? O que são algoritmos? O algoritmo nas mídias sociais é um recurso utilizado principalmente para determinar o que é posto em primeiro no seu feed na tela inicial. Acostume com esse termo, tá? Feed, tá? Se você nunca ouviu ele, feed é um termo para a gente especificar a alimentação de sua rede. Tá? Então, o feed inicial é a alimentação inicial que vai estar logo na página inicial ali da sua mídia social. Quando você entra lá no Insta, o que é que vai aparecer primeiro? Ou seja, o que é que vai aparecer primeiro em seu feed? E como é que esse feed é alimentado? Tá? Então, o algoritmo ele vai usar alguns mecanismos para determinar o que é relevante ou não para você. Tá? Estima-se que um usuário médio tem acesso a pelo menos 1.500 posts diários, mas que no final, presta atenção em apenas 20% disso. Note, ele está falando usuário médio, tá? Um usuário médio é o pessoal que fica pelo menos aí algumas horas usando as mídias sociais, né? Seja qual for. Eu não sou um usuário médio, eu uso muito pouco. Eu entro muito pouco em Instagram, eu entro muito pouco em Facebook. Eu vou até usar Facebook tem pouco tempo, inclusive, porque tem algumas coisas interessantes que eles colocaram na última atualização do aplicativo. Mas o usuário médio é o que ele tem ali algumas horas por dia que ele investe usando seu Insta, seu Twitter, seu Facebook e tantos outros, tá? Se você é esse usuário médio, que gasta ali umas 2, 3 horinhas por dia, você tem, então, acesso, no mínimo, a 1.500 posts diários. Só que você só presta atenção, de fato, em 20% disso.
20%, ou seja, um quinto disso é o que realmente você vai dar uma parada, olhar, vai curtir, vai interagir, tá bom? Bem, e como é que funciona esse algoritmo, né? Os textos que são mais lidos, que recebem mais links e que são mais compartilhados, aparecem em primeiro lugar nos motores de busca. Logo, são mais relevantes. Ou seja, com a postagem sua ser relevante, você precisa de muito engajamento, né? O que é o engajamento? É eu ter curtida, compartilhamento e comentário, tá? Um desses já é um engajamento, mas se eu consigo os três, eu tenho um total de engajamento daquela pessoa ou daquele público. E aí eu me torno mais relevante. Mesmo, o problema do algoritmo é o seguinte, mesmo que você esteja ofendendo só alguém, se tem muita curtida, muito comentário ou muito compartilhamento, aquilo o algoritmo entende como algo relevante e vai aparecer para outras muita gente. E aí começa uma bola de neve, né? Porque se tem muita relevância, o algoritmo vai mostrar para mais gente vai interagir com aquilo e aquilo vai crescendo, tá? Por isso que quando você, por exemplo, entra num vídeo do YouTube, a primeira coisa que a pessoa pede é o quê? Curte, comenta e compartilha, que é o máximo de engajamento que você pode dar a ele. E com esse engajamento, o vídeo dele vai para o feed inicial do YouTube, para a página inicial do YouTube. Óbvio, levando em consideração quem é o usuário, tá? Então, por exemplo, eu vejo muita coisa de jogo tabuleiro, RPG e política. Eu gosto muito de ver sobre isso. Se tem algo que tem muita relevância com essas finalidades, o YouTube vai me dar prioridade no meu feed, mesmo que não seja um canal que eu acompanhe, tá? A mesma coisa vai acontecer no Insta, a mesma coisa vai acontecer no Facebook, tá? Óbvio que existem algumas técnicas para a gente fazer isso ocorrer, mas não é a premissa daqui. Lá no curso de marketing digital você vai ver isso. O fato é que a gente tem que entender que existe uma prioridade e essa prioridade parte do pressuposto de engajamento, tá? Melhorar o ranking de uma página significa que seus fãs vão receber mais conteúdo publicado por você. Por isso, quanto mais interação gerar, mais fãs vão ver seu conteúdo. Uma coisa que eu esqueci é que ele usa o termo link aqui, tá? Esse termo link, ele está se referindo às tags, às hashtags, tá? Por isso que, assim, qualquer publicação que você quer interação, você vai usar hashtag. Óbvio, existe um limite indicado, existe um padrão que você deve seguir para fazer uma hashtag, não pode ser escrevendo de qualquer jeito, com qualquer coisa, tá? Mas também isso vocês vão ver em marketing. O fato é que tem relevância você colocar a hashtag. De preferência, coloque. Tá? Na dúvida, coloque. Mas escreva correto, tá? Não escreve tudo errado, abreviando, que não vai adiantar em nada. Bem, qual é a justificativa de Marquinho, já que a gente está falando do Insta e do Face com um foco maior, qual é a justificativa de Mark Zuckerberg para usar o algoritmo? Tá? Primeiro, o Facebook faz isso para ajudar o usuário a ter mais conteúdos de interesse, mostrando as publicações que são mais relevantes para esses usuários. O que é que ele está falando aí? Eu estou usando um código de programação que vai ler o que você quer, vai entender sua dinâmica, seus interesses, para ela dar prioridade ao que você gosta. Para não ficar aparecendo coisas, de assuntos que você não tem interesse ou de pessoas que você não tem interesse. Então, ele meio que traça, né, a inteligência artificial começa a conhecer o que você clica, o que você lê, o que é que você escreve, e ele vai linkando isso e vai dizendo, opa, isso aqui é um conteúdo relevante para essa pessoa, isso aqui ela deve gostar. Então, ele meio que a inteligência artificial estuda, de fato, através desses códigos, através do que você clica, do que você lê, do que você compartilha, e ele vai fazendo um filtro, um funil, para saber qual é os assuntos que você mais tem interesse. Porque lembra que eu tenho acesso a 1.500 posts por dia, um usuário médio? Isso quer dizer que eu não vou, como eu não vou ter tempo para investir naqueles 1.500 posts,
eu vou ter que ter um valor ali, vou ter que ter uma quantidade relevante para o que eu gosto. Então, o algoritmo ele vai usar isso para beneficiar você, na teoria. Né? Ele vai tirar o fato de aparecer um monte de coisa que você não tem interesse e priorizar o que tem mais sua cara. Tá? Óbvio que isso não pode gerar duas coisas. Primeiro, ele me ajuda a eu investir tempo no que eu realmente tenho interesse, mas em contrapartida, ele vai me jogar numa bolha. Né? E jogar numa bolha é um problema, né? Que aí eu paro de ouvir um outro lado, eu paro eu só consigo enxergar uma opinião, um ponto de vista, e aquilo se torna um dogma, né? Uma verdade incontestável, e eu não me dou o trabalho para refletir e pensar de maneira distinta, porque eu estou cada vez mais dentro da minha bolha social, e para mim aquilo é a verdade do mundo e do universo. Tá? Então, tem esse problema, né? Ele poupa meu tempo e dá realmente prioridade para o que eu tenho um real interesse, e de outra maneira também ele veio que me fecha para o crescimento, para um desenvolvimento maior sobre outros ambientes, outras áreas e outras perspectivas. Tá? Bem, no Facebook acontece aquilo que é chamado de economia de atenção, onde existe tanto conteúdo que quem conseguir produzir o melhor conteúdo e ser mais criativo é aquele que vai ganhar a guerra pela atenção das seus fãs. Sim, se tem páginas que são parecidas, o Facebook sabe, né? O Insta também sabe quais são páginas que têm um conteúdo um pouco próximo. Quanto mais você tem engajamento, quanto mais você produz algo mais relevante, mais você vai ter prioridade com aquele público específico. Então, vamos supor que eu tenho dois canais, são canais nerds. Qual é o canal que vai ter mais relevância, que vai aparecer para a maioria do público que curte coisa nerd e tal? É aquele que, teoricamente, produz um conteúdo com mais qualidade. Teoricamente. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que treta também dá muita visualização e muito engajamento. Né? Para você ter uma ideia, vamos para uma situação hipotética. Tá? Vamos supor que a gente está aqui num debate político. Tá? Político não, partidário. Nem político, partidário. E aí, teve uma postagem lá falando mal do presidente. Né? Uma postagem que, teoricamente, é uma postagem do pessoal progressista, né? Pessoal de esquerda. Aí, você que é a favor do presidente vai entrar nessa postagem e começar a debater, discutir, aí você chama mais gente, marca mais gente, tudo mais. Essa postagem, que é uma postagem que você não quer que nem destaque, porque ele está falando mal do presidente, você, achando que estava defendendo ele, o presidente, você fez aquela postagem aumentar muito mais sua interação e engajamento, e agora um monte de gente vai ver aquela reportagem mal sobre o presidente porque você foi lá discutir, porque você foi lá debater, porque você deu engajamento para a publicação. Então, se você não quer que aquela publicação ganhe engajamento, o melhor que você tem é ignorá-la. Você não vai curtir, você não vai dar dislike, você não vai fazer nada, você vai ignorar. Se você ignora, ela não tem relevância. As pessoas ignoraram o conteúdo não tem relevância, não vai aparecer em destaque, tá? Então, quando você entra nessa... Eu falei sobre política, mas pode ser outra coisa, né? Eu estava dando aula ontem e a gente estava discutindo sobre... Uma discussão bem infantil, sobre Harry Potter e Senhor dos Anéis, qual é que tinha mais relevância e tal. Inclusive, eu estou com a camisa do Harry Potter aqui, né? Com a minha casa que eu gosto, Corvinal. Mas eu estava falando que Senhor dos Anéis tem mais relevância para o universo nerd, indiscutivelmente, né? Mas, assim, se você não quer que esse debate não tenha relevância, você tem que ignorar ele. Na internet é assim que funciona. Se você vai lá, nem que seja para falar mal, você está dando ibope, você está dando marca, você está fazendo propaganda para uma postagem ou para uma ideia que você não queria que crescesse. Tá? É bom você ter isso em mente. Bem, como é que a gente organiza o feed? A gente não, como é que o algoritmo ele organiza o seu feed? Né? O que é que vai ter prioridade para você, as publicações de prioridade. A primeira coisa é interações. Sim.
o algoritmo sabe em qual Insta você entrou, qual tempo você ficou lá dentro, se você rolou para ver todas as outras imagens da pessoa, se você só clicou e voltou, o algoritmo ele consegue, inclusive, identificar o tempo que você fica vendo uma foto. Tem como, tá? Então, a primeira coisa que ele vai dar prioridade são interações. Note, já percebeu que depois de stalkear um usuário, é comum que é comum que ele esteja no topo do seu feed, ou seja, na prioridade ali do history, publicações dele vão aparecer mais. Não precisa fingir que não sabe o que estou falando. O Facebook e o Instagram levam em consideração o nível de interações entre usuários, tá? E isso conta quantas vezes você pesquisou na rede, quantas vezes vocês trocaram mensagem, quantas vezes curtiram postagem um do outro. Sim, tá? Você pode nunca ter curtido nada da pessoa. Se você conversa muito com ele no direct ou no Messenger, ele vai ter prioridade no seu feed, tá? Tanto no history quanto na página inicial, tá? Então, assim, tem em mente que tem um estudo, esse é muito curioso, tá? Tem um estudo feito nos Estados Unidos que o algoritmo, ele sabe, dependendo do tempo que você conversa com a pessoa e a palavra que vocês trocam, tá? Quantas vezes determinadas palavras aparecem, quanto tempo demora para você ficar com essa pessoa. Ou seja, para você marcar para encontrar com ela e ficarem juntos. E assim, realmente existe um cálculo. O algoritmo ele pegou mais ou menos ali um padrão e aí, dependendo do tempo de diálogo e das trocas de mensagem, ele diz, ó, mais ou menos em 3 meses eles se veem. Ó, provavelmente eles vão se ver amanhã. Para você ver o poder da inteligência artificial através do algoritmo, tá? Então, a primeira prioridade é interações, tá? Mesmo que seja unilateral, ou seja, eu interajo muito com a publicação da pessoa, mas a pessoa não curte nada meu. Mas como eu interajo muito com ela, ela tem prioridade na minha mídia social, na minha rede, tá? Bem, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Tá? Não vai pegar agora o celular do namorado ou da namorada, abrir o Instagram e ver quem está lá no início dos stories dele, tá? Para saber com quem ele está conversando ou com quem ele está interagindo, tá? Não é isso que eu estou ensinando aqui, tá? Até porque, embora isso seja a primeira prioridade da mídia social, existe outras, tá? Se eu não me engano, existe 3 ou 5, tá? Essa é uma delas, tá? Que é quem postou. Então, sim, você mais ou menos tem uma ideia, se você usa a mídia, aliás, faz um teste com o seu próprio Instagram. Toda vez que você entrar no Instagram, clica, quando você abrir, vê quem é que está na prioridade no seu feed, tanto no feed, né, na página principal, quanto no history. Vê quem está no começo. Vê se é uma pessoa que você realmente tem interação ali. Provavelmente vai ser, tá? Porque o Insta dá essa prioridade, e o Facebook também dá essa prioridade para essas pessoas, tá? Mas não é só isso que determina. Isso é o principal, mas não é só isso, tá? Segunda coisa, quando postou, tá? Quanto mais recente a postagem, maior a chance de aparecer no seu feed. Mas lembre-se que a rede leva ainda em conta a última vez que você conferiu suas últimas atualizações. Então, sim. Outra coisa que vai levar em consideração é o horário da postagem, tá? Então, se eu estou aqui logado, acabei de entrar no Insta, ele vai dar uma atualizada e vai mostrar as últimas coisas que foram postadas, tá? Mas, professor, se 3 pessoas acabaram de postar, qual a prioridade que o Insta vai dar ainda para quem eu tenho mais interações? Tá? Você vai ver que às vezes a pessoa postou tem 10 minutos. Não foi agora, mas tem 10 minutos. E uma outra pessoa que você tem muita interação postou tem mais de 1 hora. Só que você não entrou ainda, né? Desde a hora que aquela outra pessoa postou, você não entrou no seu Insta. Vamos supor. Quando você entrar, mesmo que a outra pessoa tinha postado há mais de 2 horas e uma a 10 minutos,
Essa de mais 2 horas eu tenho muita interação, então ela ainda vai ter prioridade no meu feed, tá? Porque eu ainda não entrei depois que ela postou aquilo. Como a prioridade é interações, ela ainda tem prioridade mesmo tendo postado há mais tempo do que outras pessoas, tá? Tipo de conteúdo também se torna prioridade para determinar o que aparece ou não para você, tá? O que você prefere ver no seu feed? Você costuma curtir mais fotos, vídeos ou textões? O Facebook se lembrará disso na hora de organizar o seu feed, colocando em primeiro o tipo de conteúdo no qual você mais interage. Sim, se você tem mania de clicar para ficar lendo os textões, o algoritmo vai ver que você gosta de ler textos. Então, toda vez que eu olhar esse tipo de conteúdo em sua mídia, ele também vai ter uma prioridade no seu feed, porque ele sabe que você gosta de acompanhar aqueles textos. Se você interage muito com o vídeo, ele vai dar prioridade toda vez que sair um vídeo para o seu feed. Então, o tipo de conteúdo e como eu interajo tem. Por isso que eu falei a vocês que o tempo que eu fico no Insta de alguém, o algoritmo sabe dar prioridade. Porque ele vai ver que você ficou muito mais tempo, você entra com frequência no Insta de alguém. Ele sabe, o algoritmo sabe. Né? É meio assim, é meio louco isso, mas sim, né? Tem uma inteligência artificial ali que está vigiando de qualquer maneira, tá? Teoricamente, pela justificativa deles, para o seu bem, tá? Mas está ali vigiando, tá bom? Por fim, não menos importante, engajamento com o post. Como sua rede de amigos interagiu com a postagem? Eles curtiram, comentaram, compartilharam algo de maneira massiva? Então, chances desse post subir no seu feed são grandes, sim. Se alguém postou, alguém que você tem ali, postou algo que teve muito engajamento, ele vai dar uma certa prioridade também, vai dizer, opa, se todo mundo está interagindo, pode ser que você também goste. Tá? Então, agora sim, é nesta ordem, tá? É prioridade de interação, depois tempo, depois tipo de conteúdo e depois engajamento, tá? O que vai mais render para quem ganha dinheiro com isso, o que rende mais dinheiro é engajamento. Tá? É esse último aí. Mas, como eu falei, o que a gente está discutindo aqui não é questão financeira, e sim prioridade do que você vai verificar em sua mídia social. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, vocês tenham compreendido como é que funciona. Como eu expliquei, saber como funciona é importante até para a gente não entrar nessa bolha que a gente acaba entrando com frequência, né? Essa bolha social, essa discussão, essa briga, essa interação tão negativa que às vezes a gente tem por uma discordância. Tá? E também para a gente saber como deixar mais eficiente o algoritmo para a gente, né? O que é que eu quero ter como prioridade? Então, eu sei manipular ali um pouco o que o algoritmo vai separar para mim. Tá bom? Bem, eu vou fazer a chamada, tá? E depois eu vou postar a avaliação. Tá bom? Como eu falei, vocês precisam fazer essa avaliação hoje ainda, porque eu preciso lançar a nota hoje ainda. Tá? A avaliação não está complicada. Se eu não me engano, são 10 questões, todas referentes às aulas que a gente já teve. A gente já teve aula de hardware, de software, de Windows. Então, vai ter ali questões referentes ao conteúdo da gente. Tá? Vou fazer a chamada e lembrem, todo mundo que está na quinta aula aqui, que eu acho que são todos, acho que não entrou ninguém novo hoje. Hoje é a nossa última aula. Depois disso, depois que vocês fizerem a prova e me confirmarem lá, vocês podem sair do grupo, vocês só vão ficar no modo profissionalizante com o professor de vocês. Tá? Que eu não sei se é Chevne ou se é Adriel, mas é um dos dois. Né? E aí você só fica no profissionalizante, você está liberado das quarta-feiras. Beleza? Mas se precisar de ajuda com qualquer coisa, pode mandar mensagem que não tem problema. Vou fazer a chamada aqui. Até que horas? Tem que ser hoje, né? Porque eu coloco a nota no sistema amanhã pela manhã. Então, vocês têm até meia-noite aí para fazer a prova.
Yasmin Evan. Não? Matheus dos Santos. Presente. Matheus de Fonseca? Isso. Presente. Matheus Lima. Matheus falou comigo aí. Camila. Larissa. Gabriel Soares. Rayane. Vicente. Maria de Fátima. Presente. Valeu. Luísa. Stephanie. Mariana. Beleza. Gabriela. Valeu, Stephanie. Pronto. Deixa eu ver todo mundo. Pessoal, é o seguinte, vou lançar lá a prova. Obrigado pela paciência. Valeu aí estar junto comigo essas aulas. Muito em breve aí a gente vai se encontrar no módulo um pouco mais avançado, né? E aí você já não está aqui presencialmente, provavelmente, né? E aí a gente vai poder interagir presencialmente, resenhar e ter as aulas. Beleza? Valeu, Matheus. Brigadão. Beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, só chamar. Valeu? Fui.